por aí. Jurar pra sempre. Jurar pra sempre. Alô, 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 alô. Então tá ótimo. Tá aqui um pouquinho, aqui um pouquinho, aqui um pouquinho. Alô, alô. Alô, alô. Alô. Então, obrigado aí, boa noite a todas e todos. Obrigado aí pela presença aqui na Tapera. É um orgulho aqui estar recebendo essa conversa. A gente está muito feliz, muito grato pela presença de vocês. Nós estamos vivendo dias bastante estranhos, né, confusos, incertos, até angustiantes. E muitas pessoas nos telefonaram para saber se as coisas iam ter o evento. E a gente está muito feliz. Claro que vai ter o evento e claro que a gente está muito feliz com a presença de todas e todos. Agradecer aqui a Boitempo, o Instituto Goethe, a Fundação Friedrich Ebert, Carta Capital, os convidados e convidadas, Renan, né? Renan, faz tempo que a gente está conversando, hoje estamos com o Renan aqui, legal, muito legal. Enfim, obrigado, eu sou Antônio. A Tapera é uma instituição sem fins lucrativos, é uma biblioteca, uma livraria, um espaço cultural. A gente convida vocês a acompanhar a nossa programação. A gente faz muitos eventos, cine-debates, lançamentos. A nossa biblioteca é uma biblioteca rica, uma biblioteca interessante, gratuita. Vale a pena também, o catálogo está disponível online. E, enfim, eu vou passar a palavra aqui ao Pruquim, aqui da Boitempo, e, mais uma vez, reiterar os agradecimentos aí pela presença de todo mundo aí e aos nossos parceiros aí. Obrigado. Valeu, Antônio. Boa noite, pessoal. Eu sou o Kim Dória, nenhum parentesco com o dito cujo. E queria agradecer, enfim, a presença de todo mundo aqui num dia super atípico, mas conseguimos. Estamos aqui, outono frio, greve de caminhoneiros, fila de posto de gasolina e tudo mais. E estamos aqui para um debate muito importante na semana da parada LGBT. E, enfim, só contextualizando, a gente está aqui nesse encontro que integra a programação do ciclo de debates Diálogos com Marx, que é uma realização que acontece durante todo esse ano de 2018, em parceria entre o Goethe, a Fundação Friedrich Ebert, a Tapera Taperá, a Boitempo e a revista Carta Capital, que inclusive tem uns exemplares lá fora para quem quiser pegar. Esse evento ele acontece no ano que marca o bicentenário de nascimento de Karl Marx. E a ideia é justamente promover encontros, diálogos e reflexões a partir da obra marxiana, ou seja, da obra de Karl Marx, a partir dos marxismos diversos, ou seja, tudo aquilo que foi falado e tudo aquilo que foi refletido a partir da obra de Marx ao longo dos últimos anos, com temas contemporâneos que não necessariamente são articulados de maneira evidente com
o pensamento marxista. Desde que Marx morreu, faleceu, digamos, a gente tem ouvido que Marx está morto, né? E a gente ouve que Marx está morto com tanta frequência que a gente só tem aí uma evidência de que morto não está, mas que seu pensamento segue vivo e extremamente crítico e extremamente útil para olhar para coisas novas e más. Então, a gente tem aqui esse debate. Queria agradecer muito a mediação da Hayley Cass, a participação da Monique Prada e da Amanda Palha, que vieram de outros estados, então teve combustível no avião delas também, teve que parar em Salvador para abastecer e tudo mais. Então, para quem está vendo aqui na história, a gente está vivendo uns dias esquisitos em que tem assim, avião sem combustível e tudo mais, mas enfim. Isso é só para contextualizar quem estiver assistindo depois. E o Renan Knari, que mora aqui perto, então era garantia de que ia ter debate, né? Mesmo que não tivesse combustível, os aviões ia ter debate e tudo mais. Gente, sem mais delongas, a gente distribuiu também uma senha. No final tem uns sorteios legais, porque, como vocês sabem, o aniversário de Marx e quem ganha são vocês. A gente tem até o fim do ano para usar essa, ou até o momento em que ninguém se surpreender e tal. E vou passar a palavra, então, para a Hayley, para a gente começar esse debate, que está sendo transmitido para a galera de casa e do mundo inteiro, e depois vai ser publicado bacaninha na TV Boitempo, que é o canal da Boitempo no YouTube. É isso. Vai ter a saudação? Não? Não? Ah, tá. Então tá. Não, então pode deixar isso aqui para lá. Boa noite. Como Kim falou, que bom que nós conseguimos chegar aqui hoje, né? Nós estamos vivendo, acho que até muito bom, que eu fico muito feliz de ver aqui cheio, né? Justamente num dia onde o transporte não está fácil, onde a gente sabe que não tem combustível, a gente está vendo esse teatro do governo todo aí, a gente não sabe onde vai dar, é um momento de incerteza, é um momento de insegurança, né? Eu acho que seja para a esquerda, seja para a direita, enfim. E aí é legal ter um evento onde a gente possa discutir ainda questões marxistas associadas à questão da sexualidade, mas acho que no momento onde a gente está vivenciando isso, né, praticamente, a gente está vendo como que os trabalhadores pararem, né, uma categoria de trabalhador parar significa o resto do Brasil parar praticamente tudo, né, interrompe todas as outras atividades. E eu acho que isso só reforça o poder que os trabalhadores têm, né, que uma pedra angular, né, no marxismo, que é mostrar que, na verdade, nós enquanto trabalhadores temos todas as condições de né, tomar o poder e de nos organizarmos e tal. Então, dito isso, eu também queria agradecer muito pelo Kim ter me convidado para fazer mediação dessa mesa. Eu acho também muito importante fazer essa discussão associada à questão do gênero e da sexualidade. Eu sei que também teve um outro dia que foi sobre feminismo, eu não consegui ir, né, que queria ter muito ido, mas porque também, muitas vezes, são questões que são um pouco deixadas de lado pelas esquerdas mais tradicionais, ou consideradas, né, pautas identitárias, que são de menos importância, mas, na verdade, a gente vê que, no dia a dia, a gente vê que justamente são as populações mais oprimidas, tanto pela crise, tanto pela falta de emprego, tanto né, pela falta de tudo, são a população LGBT, principalmente a população trans, travesti, a população de negros e negras, né? E são as mulheres, né, no geral, né, mulheres cis ou trans, que mais sofrem também em relação à questão da falta de creche, a falta da saúde, enfim, a gente pode listar aqui 1000 coisas que estão acontecendo nesse momento, né, o desmonte do SUS, enfim. E aí, né, com esse time maravilhoso aqui que a gente tem aqui, né, o Renan, a Amanda e a Monique, eu acho que, nossa, eu não conseguiria ter organizado uma mesa melhor. A gente vai discutir um pouco sobre essa relação a partir de perspectivas diferentes, né?
Até porque as áreas de atuação nossas aqui somos todas diferentes, apesar que todas convergem em algum momento em relação tanto de heterossexualidade quanto marxismo, enfim. E aí eu queria deixar os convidados e convidadas se apresentarem e para a gente começar esse debate. E aí, inicialmente, nós vamos começar com o Renan, que vai falar um pouco sobre a história do movimento LGBT aqui no Brasil. Pode se apresentar e falar. Vai apertar com força embaixo. Aperta e segura. Foi. Bom, boa noite a todas e todos. Queria iniciar agradecendo aqui a Boitempo, a Fundação Friedrich Ebert e o Goethe pela organização e o Taperá, também é um prazer estar aqui. E é um prazer estar do lado dessa mesa incrível aqui também, para debater um tema que envolve duas questões que têm me interessado cada vez mais, que é o marxismo e a sexualidade, e pensar uma possível interlocução, fronteira entre esses dois universos. A minha fala vai ser breve nesse início, né, que a gente combinou um tempo aqui de 15 minutos, então vou tentar dividir entre uma questão mais geral, relativa ao pensamento marxiano, ou seja, textos de Marx e de Engels sobre a questão da sexualidade e como a esquerda construiu a partir dessas lacunas ou dessas questões que estavam postas nesses textos uma determinada compreensão sobre a questão da sexualidade ou uma não compreensão. E depois eu quero trazer o debate para o Brasil para a gente entender como que as esquerdas no Brasil trataram essa questão. E a minha hipótese geral aqui é que, a despeito da esquerda ter tido uma posição muito homofóbica em determinados momentos, em determinados discursos e programas políticos, a esquerda também foi o setor do espectro político que primeiro incorporou essas demandas por liberdade sexual, pelo reconhecimento da diversidade sexual e assim por diante. Trouxe algumas questões, eu posso levantar aqui? Acho que está filmando, eu vou tentar não sair do... que eu trouxe uma apresentação aqui. Com algumas imagens. Mas, basicamente, né, quando a gente vê, e há uma visão bastante difundida, no sentido de que a teoria marxista, ou que Marx e Engels seriam homofóbicos, né, ou teriam uma aversão às questões de sexualidade, e normalmente se baseia em alguns textos, não textos, mas, sobretudo, um texto de Engels, né, que é o livro Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, em que não há, apesar de se falar da dominação patriarcal, da maneira como a divisão social do trabalho e sexual do trabalho prevalecem no capitalismo, não traz exatamente uma questão da identidade sexual, ou seja, da sexualidade propriamente dita, é muito mais afeita à questão de gênero. Além disso, se usa uma carta do Marx ao Engels, quando o Marx manda ao Engels uma carta em 1869, com um panfleto do Karl-Heinrich Ulrich, não vou falar aqui, tentar falar alemão, porque está o pessoal do Goethe aqui, mas é uma carta em que ele manda um panfleto desse jurista alemão, Ulrich, que durante 64 e 72 ele escreveu 12 panfletos sobre o que ele chamava de uranismo, ou o terceiro sexo. Ele cunha essa expressão terceiro sexo no momento em que a sexologia está nascendo, né, e está classificando um pouco a sexualidade desviante, né, a homossexualidade não existe desde sempre, isso é importante dizer enquanto categoria. É nesse momento, fim do século XIX, que ela está se construindo a partir de um debate, classificação, sobretudo da área médica, dessa sexologia. E Ulrich é um jurista alemão que está combatendo o Código Penal prussiano, o artigo 175, que criminalizava a relação entre pessoas do mesmo sexo. Aplicava, sobretudo, a homens ali, homens gays, né? E naquele momento, o que o Marx está falando, né, que recebeu o Ulrich manda para o Marx já era uma referência no movimento operário internacional, na luta dos trabalhadores, e esses setores, né, digamos, o Ulrich era um homossexual assumido, faz um discurso em 1864 num congresso alemão de juristas, lugar extremamente conservador, não consegue terminar o discurso dele, né, ele começa a escrever sobre esse assunto, ele era funcionário público da burocracia alemã, acaba sendo afastado da função por conta de ser homossexual, e, mesmo assim, continua uma militância nesse sentido, é tido como um pioneiro do movimento homossexual, Ulrich. E ele manda para o Marx, então, um desses panfletos que ele escreve, e o Marx manda para o Engels esse panfleto, dizendo que recebeu, tal. E aí tem uma carta de resposta do Engels, em que o Engels, de alguma maneira,
diz que aquilo ali mostra uma certa degeneração moral, que é uma coisa estranhamente antinatural, essas revelações feitas nesse panfleto, em que Urich fala desse terceiro sexo, que ele caracterizava como um corpo de homem com alma de mulher, uma figura que vai ser utilizada, uma metáfora depois muito em várias outras situações sobre travestilidade, também transgeneridades. Mas fato é que o Engels, de fato, faz algumas afirmações ali pejorativas, críticas em relação àquele panfleto, e invoca ainda a história do von Schweitzer, que era um outro militante também que presidiu o Sindicato Geral dos Trabalhadores na Alemanha, né, era do grupo do Lassalle, do Ferdinand de Lassalle, um dos fundadores da social-democracia alemã, e que era homossexual, e que em 1862 o von Schweitzer é processado por ter seduzido um garoto, né, um menor de idade, num parque público. Então, era uma associação também muito grande nesse momento entre homossexualidade, pederastia, pedofilia. Eram termos que se usavam de uma maneira também muito intercambiável. Então, esse caso também é lembrado pelo Engels, eles disputavam a linha política com esse grupo do Lassalle, então aproveitou Marx na resposta dele, diz, efetivamente, isso é uma posição equivocada, e a gente tem que aproveitar, então aproveita e faça algumas piadas em relação a isso no discurso que a gente vai escrever, porque, então, de alguma maneira, instrumentalizando essa questão de um modo político, né? Isso, de fato, está lá escrito, para além disso, né, eu acho complicado esse método de olhar só o texto e procurar a maneira como se refere, em que ponto isso está. Acho que a Amanda vai trazer, de um ponto de vista teórico melhor do que eu, uma discussão sobre método, e aí eu concordo, antes de ouvir, eu já sei que eu concordo com a análise dela sobre a questão como o método marxiano ou marxista ele permite discutir as questões de sexualidade. Né? Mas fato é que, de alguma maneira, né, se a gente for olhar no pensamento para falar Marx e sexualidade como um ponto de partida, a sexualidade é um tanto ausente dessas reflexões. Né? Ali a gente tem uma análise muito mais profunda, né, de uma narrativa, uma descrição, uma escrita materialista da história, uma tentativa de compreender a estrutura social de uma maneira muito mais ampla, e não dá para cobrar, né, uma análise que a gente queira fazer também do ponto de vista intelectual, que seja honesta, né, tanto do ponto de vista teórico como político, ela precisa levar em consideração que este debate da sexualidade também não estava emergindo nesse momento que Marx está escrevendo. Né, a categoria da homossexualidade é dessa década de 1860, a partir de então se começa a discutir mais especificadamente esse assunto, e isso vai entrando aos poucos na ação política também de grupos oprimidos, de setores que vão se levantar contra o conservadorismo moral. Então é um pouco complicado cobrar determinadas questões dos autores, porque isso também pode ser muito anacrônico, mas é interessante ver que essa questão aparece, né, digamos, um pouco ali nessas trocas de carta e nesse texto do Engels, da Origem da Família, mas muito mais como uma ausência do que efetivamente como algo presente, né, uma certa incompreensão até dessa questão. E aí, se a gente for olhar as apropriações que foram feitas do ponto de vista das esquerdas, e eu chamo de esquerdas de modo geral e entre aspas ali, porque são várias, e aqui não teria tempo para a gente falar dos diversos marxismos ou leituras do Marx também, que vão incorporar essas discussões. A gente pode, se a gente tomar, né, tanto do ponto de vista dos discursos políticos, das elaborações teóricas, das políticas públicas dos estados ditos comunistas ou socialistas durante o século XX, as sexualidades dissidentes tiveram várias elaborações do ponto de vista das esquerdas, de uma maneira, em geral, pejorativa, né? Ou como uma decadência ou uma degeneração burguesas, né, de algum modo, nessa resposta do Engels, dá para classificar um pouco nesse campo, ou como um vício pequeno burguês, né, esse debate aqui no Brasil, por exemplo, vai ser muito clássico nos anos 60, 70, entre a luta armada e o pessoal do desbunde, né, uma coisa que o List Vieira, que vai ser um candidato em 82, que eu vou falar ao final dele, que traz essa questão, tematiza a questão da homossexualidade, ele vai chamar de pequenos dramas da humanidade, né, a ideia de que as grandes questões são as de classe, o conflito capital-trabalho, esse é o conflito que politicamente tem o potencial de emancipar a humanidade, e as outras são pequenos dramas da humanidade, as questões dos negros, das mulheres, e dos homossexuais ou das pessoas LGBTs. Uma associação ao fascismo, né, isso é muito, em alguns textos também isso aparece, de que teria uma visão de que a homossexualidade é uma espécie de degenerescência que leva ao fascismo, ou que alimenta o fascismo nos anos 20 e 30.
uma contraposição entre fraqueza moral dessas pessoas que teriam a sexualidade dissidente e, por outro lado, um ethos de masculinidade revolucionária, né, aquela figura Che Guevara revolucionário latino-americano, né, másculo, forte, corajoso, né, contrapondo a figuras de feminilidade. Aí tem um recorte, obviamente, de gênero na sexualidade muito grande, que não dá para entrar aqui, mas a gente pode depois discutir. Uma classificação desses grupos como minorias improdutivas e não conformes, né, grupos sociais que não teriam um lugar tão claro, uma questão menor, que não teria uma inserção na sociedade assim. E, do ponto de vista da estratégia política, todas as outras ali é um pouco discussões morais, né, que classificam as sexualidades dissidentes nesses campos, mas uma delas é da estratégia política, e essa foi muito forte, que é a que eu vou me ater para falar do Brasil logo em seguida, que é essa questão da sexualidade instauraria um divisionismo dentro dos setores oprimidos, dentro das esquerdas, né, isso dissiparia a nossa energia revolucionária, a nossa capacidade de mobilização, porque desviaria o foco. Né. Primeiro é preciso fazer a revolução para depois... Né, e a gente construir uma sociedade pós-capitalista, socialista, para depois a gente poder tratar dessas questões específicas, identitárias, de cada um dos grupos oprimidos. Diferentes formas... Você me avisa quando dá 10? 5 minutos. Então deu 10 agora. Isso. E gerou uma série de tratamentos específicos que, se a gente for olhar historicamente, ainda que a gente possa discutir, deva discutir efetivamente de que maneira, né, vários regimes autoritários instrumentalizaram o marxismo e reivindicaram de modo bastante complicado, né, a teoria de Marx, seu pensamento, mas fato é que vários regimes políticos no século XX que reivindicavam uma tradição de esquerda, né, ou marxista, acabaram adotando uma série de violações de direitos de pessoas homossexuais ou de pessoas LGBTs, que é um termo mais recente, como a reforma moral da sociedade, expulsão dos partidos comunistas, né? Tem casos clássicos de vários militantes comunistas que foram expulsos por serem homossexuais, campos de trabalho forçado. Em Cuba, por exemplo, houve um processo muito grande nesse sentido, né? De vários campos de trabalho que foram em que homossexuais eram enviados e, enfim, depois, em 2010, o Fidel faz uma autocrítica, né, sobre isso, mas foi algo bastante marcante. Há diversos relatos literários sobre isso. Tratamentos compulsórios, confinamentos em instituições psiquiátricas, que de resto eram coisas que aconteciam inclusive em países não socialistas, ou seja, no Brasil também tinha, na Inglaterra capitalista também tinha, enfim, em vários países do mundo esse tratamento era meio, digamos, igualmente distribuído, né? A economia política da homofobia era distribuída em todos esses espectros políticos, mas a esquerda, que é o que nos interessa mais de perto, porque reivindica mais claramente o legado de Marx, também reproduzia de algum modo esse tipo de visão homofóbica. No Brasil, daí, a gente poderia trazer o caso do Herbert Daniel como bastante exemplar, porque o Herbert estava em armas e tudo mais, ele era homossexual e ele abre a homossexualidade dele dentro da organização da qual ele fazia parte. Ele fez parte da VPR, da VAR Palmares, da Colina, diversas organizações da época da luta armada. O Herbert Daniel, nesse livro aqui, que chama Passagem para o Próximo Sonho, que é um livro de memória, que, na minha opinião, é um dos melhores livros de memória sobre a ditadura, mas muito pouco reconhecido e discutido, o Herbert Daniel conta como foi esse processo de se apaixonar por um companheiro da organização e contar para o dirigente da organização que ele estava apaixonado por um homem. E aí ele diz lá nesse livro: meus problemas pequeno-burgueses, ou seja, essa ideia de um desvio pequeno-burguês, me preocupavam como empecilhos que eu tivesse para poder me tornar um bom revolucionário. Entre eles a sexualidade, mais explicitamente a homossexualidade. Desde que comecei a militar, senti que tinha uma opção a fazer. Ou eu levaria uma vida sexual regular e transtornada, secreta e absurda, isto é, puramente pequeno-burguês, entre aspas, para não dizer reacionária, entre aspas, ou então faria a revolução. Eu queria fazer a revolução. Conclusão, deveria esquecer a minha sexualidade. E o Herbert Daniel passa mais de 5 anos num celibato, sem ter nenhum tipo de relação sexual, segundo ele relata no livro, né, porque o dirigente da organização diz: olha, não tem espaço para isso, a gente está tentando fazer a revolução e não tem como discutir isso aqui, né, não tem espaço. E aí o Herbert guarda para ele e vão tentar fazer a revolução. E ele tem uma história interessantíssima que não dá para entrar aqui, mas vai sair um livro do James Green agora em agosto, que é a biografia do Herbert Daniel, que é um livro bem interessante, que trata um pouco dessas questões. E aí,
do ponto de vista, então, né, o Herbert, de alguma maneira, mostra como de parte da luta armada também não havia esse espaço. Esses setores que lutavam pela democracia e pelo socialismo nos anos 60 e 70, da esquerda, não conseguiam incorporar essa agenda, apesar dela já ter surgido com Stonewall em 69, muito forte lá fora, aqui dentro em outras mobilizações. Mas o movimento homossexual brasileiro, que vai ser construído a partir de 78, né, o AI-5 da ditadura em 68 impõe um certo atraso à organização do movimento homossexual brasileiro, vai ser bastante importante no Grupo Somos, como eu quero mostrar para concluir, a perspectiva de uma interseccionalidade com as lutas do movimento operário, da classe trabalhadora, e de outros setores oprimidos, como as mulheres e os negros. O Grupo Somos, de alguma maneira, o movimento homossexual brasileiro, que é o grupo fundado em 78, agora a gente completa 40 anos esse ano do movimento homossexual brasileiro, né, que hoje a gente chama de movimento LGBT, mas é nesse momento, em 78, que emerge o Grupo Somos, e essa discussão já aparece logo de início. Né, em começo de 79, fevereiro de 79, é realizada essa mesa na USP. O André Singer estava, na época, no centro acadêmico, hoje professor, cientista político conhecido, era um grupo chamado Vento Novo, que era o grupo deles, e eles organizam um debate sobre as minorias na USP. E o Grupo Somos faz a primeira aparição pública nesse momento. Antes o Grupo Somos era mais de identificação, né, de acolhimento das pessoas, para elas contarem das suas experiências, e começa a ter uma ação política mais clara, né, externa, a partir de 79. E nessa aparição está Trevisan, Darcy Penteado nessa mesa. Mais de 300 pessoas vão nesse debate. É um debate que pega fogo, dura mais de 3 horas, porque justamente começa a despertar uma discussão sobre as pautas das minorias e as esquerdas tradicionais, até que o momento em que um homossexual que está lá levanta a mão, né, e contrariando os discursos da esquerda tradicional que estavam no auditório, diz aquela frase que está ali em cima: faz a revolução, e depois, quem vai lavar a louça? Né, colocando como questão fundamental essa questão que não seria respondida pela esquerda tradicional no momento. E aí a gente vai vendo que essa questão, de alguma maneira, vai aparecendo, o Grupo Somos vai tendo uma interseccionalidade muito grande, né? Apesar daquela polarização nesse encontro em 79, o grupo vai adotando uma série de ações com o movimento negro, por exemplo. Isso é um ato do movimento negro de 20 de novembro de 79. A faixa do Somos está aqui atrás, grupo de contra a discriminação racial, grupo de afirmação da homossexualidade, essa faixa pequena. Né? Então, já trazendo uma campanha contra a violência policial, entendendo essas interseccionalidades, as opressões comuns que eram sofridas por esses grupos na época da ditadura. E é bastante simbólico, 1º de maio, quando um grupo de homossexuais, e o Grupo Somos racha por isso, né, também uma boa parte do fim do Grupo Somos já no começo dos anos 80 é por conta dessa divisão, mas um grupo vai para o ABC na greve geral do movimento sindical do ABC, que naquele momento condensava as grandes lutas contra a ditadura, né, as grandes greves naquele momento. Lula vai ser preso nessa greve em 80. Eles vão com essa faixa contra a discriminação do / trabalhador / homossexual, com essa escrita inclusiva já naquele momento que não tinha @x e... Né? E é uma faixa interessante porque são mais de 50 homossexuais que vão ao estádio de Vila Euclides com receio, porque tinham medo de ter uma resistência do movimento sindical, e eles são ovacionados, aplaudidos. Essa outra faixa, para encerrar, também é lá contra a intervenção no ABC, que era um sindicato que estava sob intervenção, comissão de homossexuais pró-1º de maio. Então isso mostra, de algum modo, que eu queria destacar que, apesar de toda essa tradição de uma parte da esquerda, de uma parcela da esquerda, no sentido de reproduzir a homofobia social, a LGBTfobia social, cultural, né, que está diluída na nossa sociedade, os setores da esquerda foram que se abriram para essas discussões. Né, e se a gente for olhar logo em 82, na primeira eleição, e eu termino mesmo com isso, a gente vê 5 candidaturas interessantíssimas, que eu não vou entrar no mérito delas aqui pelo tempo, mas depois na outra fala eu posso voltar, mas todas elas tematizando liberdade sexual, direitos dos homossexuais, já no começo dos anos 80 no Brasil, uma pauta que a direita vai demorar e muito para incorporar, e quando incorpora a gente sabe o modo como incorpora isso. Então paro por aqui que eu já estourei o tempo, a gente continua depois no debate. Obrigado. Gente, boa noite, tudo bom? Meu nome é Amanda Palha, eu sou do Partido Comunista Brasileiro, estou pré-candidata, inclusive, a deputada federal por Pernambuco, sou do coletivo LGBT Comunista e da Articulação Movimento de Travestis e Transsexuais de Pernambuco. Primeiro, queria agradecer o convite, parabenizar a organização do encontro, dizer que eu estou bastante nervosa por vários motivos. Um é a composição dessa mesa, que é uma honra gigante fazer parte dessa galera.
até do lado de Monique, que é uma pessoa com quem eu aprendo tanto e que é tão importante na formação de alguns debates recentes para mim, Hayley e Renan. Outra, eu queria dizer isso, que meus pais, pela primeira vez, hoje estão acompanhando uma apresentação minha, eles estão aí. E é bastante emocionante. Queria começar pontuando que, como marxista, eu gosto de fazer sempre essa afirmação para tirar algumas coisas, algumas sujeiras do começo do caminho. A discussão sobre sexualidade e sobre gênero dentro do nosso campo, dentro do nosso campo não, dentro dos movimentos populares de forma mais ampla, é bastante conturbada. Para evitar alguns atropelos, sempre tem aquela coisa de que se você discute gênero e sexualidade, tem uma galera que sempre vai te olhar com um pé um pouquinho atrás, né, assim, que gera trabalho sexual, né, com o pé atrás, de olha, acho que não é bem marxista, assim, né, eu gosto sempre de afirmar que eu reivindico, sim, para mim, a ortodoxia metodológica dentro do campo marxista. Não tenho nenhuma dúvida, a Renan já adiantou isso vai ser um pouco objeto do início da exposição, de que não preciso, até hoje não precisei recorrer a outras perspectivas metodológicas para fazer as discussões que eu faço, e discussões que não são feitas só no campo acadêmico, muito pelo contrário. Entrei na academia faz 2 anos e milito há 12, talvez. Discussões que subsidiam uma atuação prática nos movimentos populares, que é o objetivo central, precisa ser o objetivo central de uma discussão teórica. Nesse sentido, eu queria citar 2 críticas que são bastante usualmente feitas quando se discute movimentos populares, também para tirar elas logo do começo do caminho. Uma é que, e essa eu acho bem interessante, essa coisa de que, e Renan falou, né, passou um pouco disso, essa coisa de que o comunismo ou o socialismo, a história do comunismo e do socialismo mostra de que ele não é capaz de resolver os problemas das opressões, né, e por isso ele precisa ser descartado. Eu acho isso super interessante, porque assumir essa premissa como verdadeira, para a gente é meio boa. Primeiro porque isso é mentira. Não é verdadeiro que as experiências socialistas não conseguiram dar respostas também para o campo das opressões. E aí a discussão sobre as contradições disso seriam infindáveis. Mas Cuba é um exemplo clássico disso. Assim, o tempo que a Cuba revolucionária tem, né, de quando revolucionou até hoje, o período dos acampamentos militares para onde eram mandados homossexuais durou 5 anos oficialmente, e hoje Cuba tem um avanço dentro do campo LGBT impressionante, com o Cinesex, com as marchas anuais, com políticas direcionadas, com todos os problemas que ainda tem. Mas o que eu acho mais interessante dessa afirmação é que, massa, então, se a história comprova que uma perspectiva política... se a história mostra o que uma perspectiva política, uma forma de organizar o mundo realmente é capaz, então vamos começar tirando o capitalismo da jogada. Porque olha o mundo. Como é que a gente não defende uma revolução se a gente olha o mundo do jeito que está, e quantos séculos de capitalismo... E gente morrendo a rodo, e todos os inúmeros dados de violência que eu não acredito que aqui nem precisaria passar. Quer dizer, a gente fica sempre É curioso o caldo anticomunista que tem nessa perspectiva, né? Que assim, bom, por causa dessas experiências e de coisas que dizem sobre essas experiências, então o socialismo não cabe. Mas o capitalismo que nesses séculos dizimou tanta gente, continua dizimando tanta gente hoje, em 2018, só a juventude negra na periferia sendo dizimada, por exemplo, a população de travestis transexuais com 33 anos de expectativa de vida, isso deu certo? E aí, nele, a gente continua acreditando não, é que vai melhorar, porque falta só eleger uma pessoa mais legal, né? Aí, esse discurso a gente compra. Mas a disposição a fazer uma análise histórica e crítica sobre as experiências socialistas, sobre as limitações e sobre os avanços, aí é sempre um caminho mais tortuoso, né? Essa é uma coisa. A outra é essa falsa oposição entre o que se chama de movimento de identidade e a luta de classes, né? Geralmente é colocado dessa forma, a luta de classes versus os movimentos identitários. Primeiro, vamos alinhar. A luta de classes não é só o momento da greve ou a necessidade de uma articulação para a luta de classes, é a própria oposição entre explorados e exploradores que baseia nosso sistema. Quando a gente está falando, dentro da perspectiva marxista, de luta de classes, a gente está falando das expressões dessa contradição que é central. Quer dizer, ela não é
E agora isso virou moda, inclusive, né, entre a galera da direita. Porque a esquerda quer inventar a luta de classes, inventou a luta de classes, como se luta de classes fosse uma oposição, uma vontade de brigar, de se opor. E ela não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma oposição central que se apoia numa relação entre classes distintas do sistema capitalista. Você tem uma classe que detém os meios de produção e outra classe que não. Então, que, obviamente, para sobreviver, precisa vender o seu trabalho, vender a sua força de trabalho para poder garantir a sua vida. É essa oposição central de classes, que é uma oposição de interesses inconciliáveis, que a gente chama de luta de classes. E reconhecer que essa oposição é central no funcionamento e no desenvolvimento do sistema capitalista, não se opõe a afirmar que o capitalismo, principalmente brasileiro, por exemplo, uma discussão que para a gente é muito atual, se constituiu a partir da misoginia e do racismo. E não são coisas que se opõem. O sistema capitalista, efetivamente, se tem como eixo central, como forma determinadora, o que faz ele ser quem é a oposição de classes. Inclusive, no momento histórico, é dessa forma que se dá. O capitalismo se desenvolve na vitória histórica da burguesia e no seu movimento de se fazer a classe dominante. Isso não significa que existe uma oposição de reconhecer que esse processo se dá a partir das relações de gênero e étnico-raciais. De que o capitalismo brasileiro, por exemplo, se desenvolveu com base no racismo. Todo o processo colonial que subsidia o desenvolvimento do capitalismo na América Latina é de racialização. E não é de racialização da burguesia, é de racialização da classe trabalhadora, ou do que viria a ser a classe trabalhadora. O trabalho escravo como ponto central de constituição do desenvolvimento do capitalismo aqui. E, para pegar o nosso gancho aqui, as relações de gênero. Como? Desenvolvimento do capitalismo significou a concentração da riqueza passando a acontecer de forma individual, certo? Em contraposição ao processo medieval, centrado, por exemplo, na riqueza fixa, né, na riqueza da terra, se desenvolve uma forma de riqueza móvel e uma classe que concentra essa riqueza individualmente, que acumula essa riqueza individualmente. Essa classe se fazer hegemônica, essa classe se tornar a classe dominante, significou uma reorganização da forma de funcionar da sociedade que garantia que essa forma de acumulação de riqueza é a forma máxima, né? A forma, como diz? A forma de acumular riqueza, né? Diversas transformações acontecem nesse caminho. Uma delas é a hegemonização do indivíduo na forma como a gente conhece. Né? A noção de indivíduo em contraposição, em oposição à coletividade, como algo destacado, autossuficiente, autodeterminado, que parece que é um ser soberano que para sobre o coletivo, ele é uma produção do desenvolvimento capitalista. Ele vira um elemento próprio da consciência social à medida que o indivíduo ganha esse status de ser quem concentra a riqueza, a concentração individual da riqueza. E parte também dessa reorganização social a forma também individual, ou no caminho da individualização, de garantir a reprodução da própria vida. Para que a forma de produção e acumulação de riqueza capitalista sejam garantidas, a própria forma de reproduzir, fisicamente mesmo, a nossa espécie precisa ser reorganizada. E se reorganiza de acordo com esses interesses. De que forma que isso se dá? Você tem, do ponto de vista da burguesia, a necessidade de garantia de hereditariedade, por exemplo. Né? Se a riqueza é individual, ela precisa ser transmitida linearmente, né? Hereditariamente, e só tem uma forma de fazer isso. Sem quando não tinha camisinha, né, ou DNA, ou inseminação artificial. É garantir que uma mulher se relacione sexualmente apenas com um homem. E que essa associação seja a garantidora, a mantenedora daquela riqueza. Você tem um núcleo familiar. Esse mesmo núcleo familiar, muito pertinente, pela perspectiva da burguesia, para a organização da classe trabalhadora. Porque você tem um homem
trabalhando, né, pensando especificamente no desenvolvimento industrial europeu, por exemplo, um homem trabalhando na fábrica. Agora, essa força de trabalho, ela é força de trabalho como ela é no capitalismo, porque ela é uma mercadoria. Como mercadoria, ela precisa ser produzida. E ela vai ser produzida por quem? Quem produz a força de trabalho? Com o que a gente sabe? Uma força de trabalho precisa do quê para existir? Ela precisa comer, ela precisa morar, ela precisa vestir, ela precisa de lazer, ela precisa de uma vida sexual, afetiva, romântica. Romântica não, mas... Como fala? Emocional. Né? Assim, ela precisa de coisas para existir. Ela precisa existir para além da existência física. E para existir fisicamente, inclusive, precisa comer, por exemplo, é uma necessidade extremamente básica. Agora, isso não brota sozinho na barriga do trabalhador. Né? Não é que o cara vai lá no mercado e fala, por favor, eu quero um pão. Aí o pão, pá, na barriga dele. Né? Assim, o almoço, arroz, feijão, e ele se transporta para o estômago. Assim, essa força de trabalho ela é produzida por um trabalho. Ela precisa ser produzida por um trabalho. Se conformar, esse modelo de família burguês, porque é próprio da classe burguesa, da associação homem e mulher nessa relação monogâmica de um lado só, porque a monogamia é estritamente para a mulher, nesse caso, né? Não faz diferença se aquele homem transa com mais mulheres. O importante é aquela mulher transar com aquele homem exclusivamente. E de garantia de reprodução, benéfica também para a classe trabalhadora. Você tem uma mulher no espaço doméstico, produzindo aquela força de trabalho, aquela mercadoria força de trabalho, produzindo as próximas, à medida que participa da reprodução da espécie, reprodução biológica, né? E da garantia que aquelas crianças cresçam e possam também ser força de trabalho. E se ela precisar trabalhar também na fábrica, ainda melhor, porque ela faz as duas coisas. O de casa ela faz de graça mesmo. Ela trabalha na fábrica como força de trabalho, vende sua força de trabalho e domesticamente trabalha reproduzindo a força de trabalho. Por que eu estou colocando isso? Primeiro, porque porque assim, quando a gente... Meu Deus do céu. Porque quando a gente discute, eu vou até, enfim, pedir perdão pela forma, porque às vezes parece que é uma crítica maior do que efetivamente é, mas frequentemente, quando a gente fala de precisamos discutir LGBTs e marxismo e a questão do trabalho, é muito comum que, preguiçosamente, algumas pessoas vão buscar o quê? Precisamos. Então, eu quero todos os dados sobre LGBT e mundo do trabalho possíveis. Como se fosse essa a resolução, né? Discutir capitalismo, marxismo e LGBT significa virar uma impressora de dados estatísticos sobre LGBT e trabalho. Porque aí vai ser uma perspectiva marxista. Primeiro que isso não é marxismo. O marxismo não se reduz a isso. A entender as relações próprias do mundo do trabalho. O marxismo é um método de compreensão da realidade, como um todo, com todas as suas relações. Ou então, entra naquele discurso, que a gente está conversando com a Marília, a gente está conversando mais cedo, que é bastante frequente. Marília, saiu. Não, porque há muito tempo os LGBTs foram excluídos do mercado de trabalho. Excluídos do mercado. Como é que existe algo fora da sociedade? Né? A sociedade organizada a partir do trabalho, a gente está excluído. Não existe excluído do mercado de trabalho. Desempregado está incluído na lógica de organização do trabalho. Os trabalhadores e trabalhadoras precarizados, com vínculo informal, estão incluídos. É preciso que esses grupos existam para que a organização do trabalho se dê dessa forma. Não existe fora da ordem capitalista, dentro da ordem capitalista, na sociedade capitalista. A defesa é que o fundamental para se discutir sexualidade, principalmente população LGBT, numa perspectiva marxista, está na família, não está só no espaço da venda da força de trabalho. Se expressa lá, é óbvio que se expressa lá. É óbvio que se a gente for levantar dados de relação com população LGBT e mundo do trabalho, vai ter uma caralhada, porque se expressa lá. Mas, para entender o lugar nosso, dessa população, no desenvolvimento capitalista, a chave não está lá, está aqui, no desenvolvimento familiar. Porque qual é o pressuposto dessa organização familiar burguesa que eu estava dizendo agora há pouco? Ela inventa uma coisa muito fenomenal quando ela se constitui como tal, nesse modelo. Ela inventa a homossexualidade. Antes de inventar a heterossexualidade. Ela inventa a homossexualidade.
Por quê? Porque se acontece dessa forma, o que antes era uma prática, né? Pederastia. O que eram pederastas? Eram homens que tinham determinada prática sexual. Agora é uma identidade. Agora define aquele sujeito. Aquele sujeito agora é um homossexual. Porque na organização social, ele tem um lugar que é de pária. Ele não faz parte do núcleo básico, mínimo de organização daquela sociedade, que é a família burguesa. Porque ele não é capaz de cumprir o que se espera que ele cumpra com uma pessoa da classe trabalhadora, por exemplo. Quando se inventa o homossexual, obviamente, por decorrência, se inventa o heterossexual. Mas o heterossexual é só uma redundância da família. A família já é heterossexual. Não tem, né, assim, não é... A heterossexualidade ela é pertinente ser dita quando o homossexual passa a existir, porque até então a heterossexualidade, assim, se não tem dia, não faz sentido diferenciar dia e noite, porque é tudo a mesma coisa. É isso. Enquanto o homossexual não se constitui socialmente como um grupo, como uma identidade, que descreve determinadas relações, determinada posição social, a heterossexualidade como categoria é irrelevante. A partir do momento que esse grupo existe, também há heterossexualidade. Não é à toa que são categorias que começam a se desenvolver no século XIX, com grande influência da ciência médica, sem sombra de dúvida, porque quem está no papel, no boom da ciência, do positivismo, da grande iluminação da razão moderna, é quem está, a ciência médica, sistematizando as coisas que dizem respeito ao corpo. Mas ela só se preocupa em fazer isso com a homossexualidade, por exemplo, porque já existe um grupo com relações e práticas sociais específicas. Ela inventa uma categoria e aí um grupo passa a existir. A ciência médica sistematiza algo que já existe no real. Eu preciso terminar, né? Analogamente, para finalizar, analogamente é o que acontece com a população de travestis transexuais, por exemplo. A transexualidade surgindo como a ciência médica dando resposta para algo que existia no real. O que existia no real? Algumas travas lá que queria fazer cirurgia do que se chama de mudança de sexo, queria transgenitalizar. Vamos entender o que essa galera que nasceu homem acha que é mulher, ou que nasceu mulher e acha que é homem. Essa galera é muito louca. Sistematiza na ciência porque aquilo existe na dimensão concreta. E aí, nossa, tem muito mais coisa para falar, mas só para fechar mesmo, diz isso o quê? Entende como a oposição, as relações de classe como fundantes da relação capitalista não se opõem ao racismo ou ao sistema de gênero como também parte estruturante das relações que a gente tem no capitalismo, principalmente no brasileiro? Não são coisas opostas, eles ocupam papéis diferentes nesse todo complexo, inclusive porque essas relações não são relações separadas. Eu não sou trabalhadora e travesti no sentido de que, agora eu sou trabalhadora, e aí quando eu sair daqui, deu meu horário, eu vou bater meu cartão, aí eu viro travesti, e aí eu sou do gênero feminino das 10 às 22h36. A gente é tudo ao mesmo tempo. O que a gente está fazendo é sistematizando com a nossa cabeça a realidade que a gente vive, organizando as relações para conseguir entender o mundo e agir sobre ele. Mas, na real, o mundo é uma coisa só. Essas relações não são distintas, elas coexistem. Né? Essas categorias são ferramentas do pensamento. E aí, identidade e movimentos identitários e marxismo é uma oposição que também não se justifica. Primeiro porque identidade, para a gente, é uma categoria importante para cacete. Identidade é uma categoria fundamental para o método marxiano, inclusive. Segundo, porque não dá para entender as relações de trabalho no mundo contemporâneo sem discutir raça, gênero, a sexualidade, entende? Que é o que se chama de movimentos identitários. A crítica é outra, e aí não dá para entrar aqui, a gente precisaria ir muito mais longe, que são os movimentos identitaristas, é o identitarismo, e, usando um autor que eu não gosto muito, mas eu gosto da discussão que ele faz, é a política de identidade, a identidade como centro da política, e versus a identidade utilizada para fazer política. Aí é uma diferença. O identitarismo como o centro, o início, o meio e o fim do meu movimento político é a afirmação da minha identidade, é essa a crítica. É isso que se chama de identitarismo. Agora, esse também não é só um problema dos movimentos não marxistas, porque esse é o problema do nosso tempo.
E se nós, marxistas, escorregarmos da batata e não prestarmos atenção, viramos identitaristas também. Porque a identidade marxista também não é algo que a gente gostaria de cultivar. Nós somos revolucionários. E a identidade proletária não é a identidade marxista, necessariamente. É isso. A gente não deu para dar conta, a gente conversa muito mais. Espero nas discussões. E seguimos. Obrigada. Queria só fazer um comentário antes da Monique começar, porque dialoga muito também com o que eu tanto vivencio quanto que eu leio, estudo e tal. Então a fala da Amanda para mim é muito muito emocionante, digamos assim, porque eu inclusive já vou colocar aqui uma provocação, vamos dizer assim, para a próxima rodada, né? Que é a gente começar a pensar a partir da fala da Amanda exatamente qual é o lugar econômico, digamos assim, que a população trans, mas especificamente travesti, ocupa na sociedade. Quando ela fala assim, não existe exclusão no mercado de trabalho, as travestis estão inclusas, né? Elas realizam um trabalho, que é o trabalho sexual, que também serve para fazer essa manutenção da força de trabalho dos homens, né? Então. Mas então, vamos lá, provocando você, Monique. E aí, e eu acho isso interessantíssimo, porque dialoga muito com a forma como que a gente tem feito esses debates na esquerda, como você falou, de uma forma oposicional, de colocar como se a identidade fosse oposta, e ao mesmo tempo, eu vejo, e eu queria muito agradecer você ter pontuado isso, eu vejo parte da esquerda caindo num identitarismo de esquerda. Assim, existe o famoso cosplay de esquerda, gente, que é a pessoa que, exatamente, um estereótipo de esquerda, né? E não percebe que isso também faz parte de um identitarismo e tal. Mas é isso, gente. Estou emocionada, então vamos continuar aqui. Monique vai nos trazer mais informações sobre o trabalho. Então, se a Amanda Palha está nervosa de estar nessa mesa, vocês imaginam eu com essa composição incrível. A fala do Renan muito maravilhosa. E vamos tentar começar aqui. Tá baixo para vocês? Não? Então tá ótimo. Começar por me apresentar. Acho que o tema que eu trago passa um pouco da sexualidade, mescla com o trabalho, e deve ser o tema mais marginal ainda hoje nas esquerdas, né? Que é a prostituição. A gente vai encontrar ainda repressão às trabalhadoras sexuais em Cuba, e a repressão crescente no mundo inteiro a partir de políticas de abolicionismo que nos cercam há mais de século, vem prejudicando trabalhadoras em todo o mundo. Eu sou uma das fundadoras da CUTS, que é a Central Única de Trabalhadoras e Trabalhadoras Sexuais. O movimento de prostitutas já existe no Brasil há mais de 30 anos, fez 30 anos ano passado. Mas nós, a partir de uma nota da CUT, que recusa a nossa condição de trabalhadoras, nós nos articulamos e fundamos a CUT, vai fazer 3 anos a CUTS. A CUTS é uma central que une trabalhadoras e trabalhadores sexuais de todo o país. A sociedade procura evitar pensar que existem também homens fazendo trabalho sexual, mas eles estão lá e o trabalho sexual é só mais um trabalho precário que está à nossa disposição. Eu sempre prefiro o debate, então eu nunca trago nada muito pronto, né? Então simples, que relaxa. Relaxa e goza, gata. Faz a marca. Tá, então, assim, a partir de... a CUTS é isso, tá? Alguns amigos marxistas chamam com carinho, Tadeu chama com carinho, de primeiro sindicato de trabalhadoras e trabalhadores sexuais do Brasil. É uma coisa que acaba soando muito grande, mas é isso. A Amanda está se articulando conosco e estamos tentando seguir. Eu fiz algumas anotações. A gente está na semana do Dia Internacional das Prostitutas, dia 2 de junho. Como começa isso, né? Como começa o movimento de prostitutas há 45 anos, para ser exata, começa em 73, a partir dos protestos das trabalhadoras de Lyon, que estavam sendo
cobradas, tendo que pagar impostos, sendo brutalmente reprimidas, tendo suas vidas, suas mortes não investigadas e tal. E aí começa uma grande revolução e as mulheres da cidade se unem às trabalhadoras, uma coisa que eu acho muito feminista e que não acontece aqui, porque a polícia queria tirar os filhos das putas e então se juntam todas as mulheres que não são putas também, estamos todos no mesmo espaço. Como você vai dizer quem é puta, quem não é o filho de quem vai tirar? Então não se pode tirar. Claro que a revolta acabou muito mal, com muita gente presa aí, mas foi. E aí começa um movimento organizado de prostitutas e essa união entre mulheres é uma coisa que é muito rara e muito interessante. Mas não tem ocorrido, acho que principalmente. Não. É que eu sempre falo de esquerdas, porque eu, de fato, não dialogo com de direita. Então, a gente não tem visto isso com tanta intensidade e frequência nas esquerdas. Quer dizer, eu vou estar aqui podendo debater prostituição desde que eu me coloque como uma vítima, como alguém sem escolhas, como alguém que... Desde que a gente comece a fazer... aquilo, não vamos regulamentar esse trabalho, vamos pensar uma maneira de tirar essas mulheres desse trabalho, não sei o quê, porque a prostituição não é uma escolha legítima. Se você tem, e aí vão jogar muito isso, se você tem que escolher no capitalismo entre um trabalho precário, como trabalhar no McDonald's, ou ser Uber e dirigir 18 horas por dia, ou ser prostituta, obviamente que ser prostituta não é uma escolha legítima, portanto, porque você é forçada por condições econômicas. Então você vai dizer, em relação à prostituição, mas não em relação ao motorista de Uber. O motorista de Uber é uma escolha legítima, trabalhar para o McDonald's passa a ser uma escolha legítima, porque moralmente é uma escolha aceita, mesmo que você ganhe mais sendo prostituta. Então tem toda essa questão, e as questões sobre vender corpo. Eu estava pensando na diferenciação que Marx faz do trabalho alienado e do trabalho escravo. Quer dizer, a venda de corpos realmente é uma coisa que se considera quando uma pessoa foi escravizada, foi sequestrada e foi vendida. Quando você presta um serviço, você tem a sua força de trabalho sendo vendida e alienada, enfim, mas isso não é a mesma coisa que vender corpos. Por que a gente joga sobre as prostitutas e não sobre as trabalhadoras do McDonald's que usam as mãos incessantemente? Essa coisa de que se vende os corpos, porque se usa sexo nisso. Mas vocês conseguem perceber o machismo gigante, brutal que tem dentro disso? Porque a gente também usa aquela expressão, quando uma mulher faz sexo, ela deu. Quando uma mulher vende sexo, ela se vendeu. As mulheres não podem sair de casa jamais para fazer sexo sem que percam alguma parte do seu corpo, enfim, isso é uma posição moral. As prostitutas não vendem corpos, as mulheres, eu prefiro dizer que elas não dão nada, embora a gente vá pensar também, e aí passando para Federici, na coisa dos trabalhos que são historicamente tomados das mulheres sem que nada lhes seja pago, quer dizer, o trabalho sexual, reprodutivo, o de cuidados, e aí me vem a coisa de por que é que nós não estamos conseguindo defender as prostitutas enquanto pessoas de esquerda, porque a prostituta ela rompe claramente com algo que está previamente estabelecido, o trabalho grátis, isso fora do âmbito doméstico. Federici vai falar de quando, na transição do feudalismo para o capitalismo, e foi muito importante para o capitalismo tirar as terras dos camponeses e quebrar com aquela organização toda, a partir de também, e principalmente, oprimir mulheres. E, então, naquele período, muitas mulheres, e nem todos os períodos, partiam para duas possibilidades, o casamento e a prostituição. Então, a gente tem uma repressão brutal à prostituição desde sempre. E por quê? Porque a prostituição não fecha com aquele padrão de reprodução de reprodução de operários para o capitalismo mesmo. Porque o filho da puta ele existe, mas ele é sempre é o pior palavrão do mundo, é estigmatizado desde sempre. E por que isso? Quer dizer, eu vejo isso tudo no fundo de capitalismo, das questões capitalistas e machistas. Quer dizer, a gente precisa que ele seja legítimo.
Eu pensando no marxismo, lembra um pouco de uma fala da Kollontai, onde ela coloca as esposas e as prostitutas no mesmo patamar, e no mesmo patamar de inutilidade. Né? Tipo, o trabalho da esposa ele não é benéfico à revolução e à sociedade. A posição de esposa não é, porque ela não trabalha, ela não produz, e assim é a prostituta. Mas como assim a esposa simplesmente produz à sociedade? Quer dizer, e cede todo aquele trabalho de graça em casa, enquanto a prostituta também... Num debate com a Silvia Federici, eu falei isso, né, que eu gostava muito do meu trabalho, porque eu não produzia bosta nenhuma. E aí ela me chama, ao fim da mesa, ela me chama ao canto, no cantinho, e me diz, você está errada. As prostitutas produzem, elas produzem a sensação de bem-estar, de afeto, não sei o quê, e aquilo me virou um pouquinho, porque a gente vinha muito nisso, né? Porque a gente gosta desse trabalho, porque a gente não produz nada para o capitalismo e tal. E ela, marxista, me joga num canto e me diz, vocês produzem, sim. Bom, então eu tenho que repensar tudo que eu tinha pensado. Mas a gente produz e procura essa compensação, né? E como é que nós não conseguimos defender a luta por direitos de prostitutas e continuamos naquela função que precisamos tirar essas mulheres desse trabalho? Faltou combinar com as putas, né? Eu fico pensando, vamos chegar ali, ou no prédio aqui. Bom, não faltou combinar com a sociedade, porque a gente também está vivendo uma crise brutal na prostituição, né? Eu estive visitando... mas são modificações também, né, que eu acho que tem a ver com Não tem gasolina para ir no hotel, você fica na internet. Não, essa coisa de passar a prostituição para o virtual mesmo, né? Você sabe que, porque nenhuma das minhas amigas que são cam girls estão reclamando de dinheiro, mas as prostitutas estão. Então tem a crise e tem as modificações. A prostituição, ela está aí, sei lá, enfim, eu não gosto dessa frase, o trabalho mais antigo do mundo. Mas está aí desde sempre. Quer dizer, não tem ninguém lutando pelo direito de se prostituir, porque, voltando para Federici, é um direito, entre aspas, é uma obrigação da mulher. Quando Federici coloca, num artigo excelente que eu traduzi faz pouco para o novo livro da Federici, que sai em português agora, porque sexualidade é trabalho. Então, ela vai te colocar por que ela considera que nós somos moldadas nessa sociedade para agradar aos homens. O sexo, para nós, é uma coisa obrigatoriamente de agrado. É claro que nós procuramos gostar de sexo e tal, mas você se sente bem até quando um homem com quem você não teria sexo te acha agradável. Porque você desde que nasce, ou se identifica como mulher, e aí vou lembrar da Mara, quando ela fala do lugar que... Né, da prostituição das mulheres trans e o lugar que a sociedade quer para as mulheres, né? A gente sempre pensa na prostituição. Quer dizer, quando ela fala, Federici, então, desse trabalho sexual, de todo sexo para a mulher trabalha, ela não está falando de prostituição, ela está falando de todo o trabalho que nós temos para ter sexo, ou para fornecer sexo para os homens. Quer dizer, como a gente não consegue enxergar essas questões e, ao mesmo tempo, começar a defender os direitos dos trabalhadores sexuais, que nós precisamos jogar as trabalhadoras para um canto e, enfim, tem tanta coisa que a gente não enxerga. Passando pela Guaicurus, que acho que é a maior zona da América Latina, naquele modelo, são vários hotéis, um do lado do outro, as trabalhadoras alugam espaços e se calcula que passam 4.000 pessoas por dia, 4.000 homens por dia ali. E você começa a pensar na economia toda no local. Você fecha aquele local. As prostitutas param de consumir. Os homens param de consumir também. Isso aconteceu a questão das mães de Braga, né, em Portugal, que reprimiram a prostituição das brasileiras. E até hoje a cidade não se recuperou economicamente. Os homens atravessam a fronteira para contratar putas na Espanha. As putas foram para a Espanha. E, gente, se cai... São coisas que têm que ser levadas em conta. Na minha cidade, a gente tinha a zona Farrapos. A Farrapos reunia
lojas de carro, lojas de autopeças e tal. O governo... 3 governos atrás, a partir do governo Rigoto, do PMDB, começaram a reprimir realmente a prostituição, começaram a fiscalizar casas, não sei o quê. Enfim, fecharam as casas, fecharam os bares e fecharam as lojas de autopeças e fecharam tudo que teve em volta. Quer dizer, não dá para a gente fingir que esse mundo não existe quando ele sustenta vários outros mundos. Há pouco tempo atrás, volta a prostituição se fortalece ali a partir do trabalho do crime organizado, a partir dos traficantes mesmo, enfim, cada espaço tem um regente, um gerente, e isso é ligado ao tráfico. Se as drogas não fossem ilegais, a gente diria só organizado, mas a gente tem que dizer crime porque, né, tem drogas. E simplesmente isso revitalizou verdadeiramente o espaço. Nós temos os bares reabrindo, nós temos, claro, o sistema completamente capitalista. Roupas sendo vendidas para as prostitutas. E a segurança, as pessoas conseguem conversar, andar na rua mais tranquilamente, é isso. Não, essa parte não é um tema, enfim. Mas é da prática. A gente pode partir para o debate? Falta muito tempo. Na verdade, deu certinho aí, ó. Você foi a única que ficou no tempo. A Luca. Tá vendo, gente? A puta organizada também. Não é bagunça, não. A louca. Mas então, gente, a gente queria fazer um troca-troca. A louca. Adoro. Tá frio, né? Então, infelizmente. Mas aí eu queria né? Se vocês têm perguntas ou questões para colocar, para a gente fazer essa troca aqui, depois eles fecharem. Né? Infelizmente, a gente não tem muito tempo, a gente tem que ir até um pouco para as 9, se não me engano. Né? Agora são 8h20, mais ou menos. Então, vamos ver se a gente consegue fazer uma troca aqui, enfim, e tocar o bonde. Quem, né? Tinha que ser. Oi, gente, boa noite. Eu sou Maria. Não tá pegando? Melhorou? E agora foi? Tá? Todo mundo ouvindo? Eu sou Marília, boa noite. Boa noite vocês, eu sou Marília, prazer. Na verdade, eu queria fazer Tem 2 pontos que eu gostaria de trazer para o debate, né? Um é que sobre uma coisa que o Renan falou lá no comecinho, sobre a questão do terceiro sexo, como isso aparece, né, ao longo da história e como isso entra no debate da esquerda. É uma coisa que eu pontuei no debate anterior desse ciclo da Boitempo, que já está lá na TV Boitempo para quem quiser ver, sobre Marx e feminismo, e que eu acho importante pontuar nesse debate também, e na visão de vocês, claro. Né, que é essa mudança epistemológica que acontece, sobretudo na segunda metade do século XX, que é da gente partir de uma categoria nativa do discurso de sexo, do que é o sexo, como sexo biológico, comportamento biológico, passar para uma noção de construção social sobre o sexo e chegar na ideia de gênero enquanto um sistema. Né? E o diálogo com o marxismo, como eu pontuei lá no outro debate, mas acho que tem um caráter especial aqui nesse, o diálogo com o marxismo ele permeia todo esse processo. Né? Desde das feministas soviéticas, passando inclusive pela própria Simone de Beauvoir, depois quando a Gay Rubin propõe o sistema sexo-gênero num diálogo também com o livro do Engels, né, que você cita lá no começo. Então, esse é um ponto que eu acho interessante. Gostaria muito que vocês pudessem fazer alguma reflexão sobre isso, se vier a calhar com o que vocês estão querendo continuar para o debate. E a outra questão que eu acho é que é a seguinte, né, quando a gente fala de reprodução dos corpos, para a reprodução do sistema de classes, então reprodução dessa força de trabalho, que acho que é a abordagem essencial que a gente tem que ter hoje para fazer essa síntese do marxismo com o sexo, no sentido do fazer sexual, né, do trepar, e outros nomes que podemos usar, né, a estrutura monogâmica tem um papel nesse processo, obviamente. Né, acho que foi citado, quando todo mundo aqui fala família, a gente está falando de um modelo muito específico de parentesco que está dentro de um sistema que é a monogamia, que está permeado também pelo gênero
e delineado com ele. E aí uma pergunta muito concreta, que é a seguinte, que é acho que é a síntese mais urgente, talvez, em relação a esse ponto aí da monogamia e a questão do movimento LGBT, é a gente pensar, então, como é que a gente combina na luta política, especialmente na tática, a radicalidade necessária para a gente questionar essa monogamia enquanto estrutura, né, e enquanto parte intrínseca da organização social sob o capitalismo, com necessidades imediatas e muito mais reformistas, como aprovar o casamento LGBT. Eu lembro muito de um debate que veio, que permeia essa discussão do casamento LGBT, que tem num texto da Judith Butler, que não é marxista. Quer dizer, talvez ela seja mais marxista que muitos marxistas, as pessoas ficam bravas, você também acha, né? As pessoas ficam muito bravas quando eu falo isso, mas eu acho. E eu acho que, assim, ela tem aquele texto que fala, né, o parentesco é sempre tido como heterossexual, que ela questiona, ela diz como é que o movimento LGBT, que tem a potência de questionar a estrutura monogâmica inteira e o modelo de família inteiro, se torna, na verdade, uma reafirmação, né, também desse modelo, quando para de ter um horizonte revolucionário de alguma maneira, né? Quando para ali no, beleza, então agora a gente pode casar e fazer uma familhinha. Olha como nós somos LGBTs limpinhos, porque a gente tem uma familhinha de um casalzinho com um filhinho e é isso aí, né? E então acho que essa é uma da questão. Eu ia perguntar de bissexualidade também, mas por enquanto eu vou deixar aí porque eu já fiz 2 perguntas. Alguém pergunta aí, por favor. Obrigada. Alguém aí fora quer perguntar? Oi. Tá mó frio lá fora, gente. Também. Não, Oi, eu sou o Augusto, sou militante do PSOL. Queria perguntar, acho que justamente expandindo um pouco o que você mencionou da Butler, acho que seria interessante colocar para o debate aqui também, né? A Amanda colocou no início que a forma como ela entende tudo isso e de onde ela parte e como ela faz toda a reflexão acerca da sexualidade, ela não abre mão da ortodoxia marxista, né? Enquanto método e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu também acho, né, concordo com o que a Marília falou, acho que todo o processo, inclusive para outras perspectivas teóricas, passou por um diálogo com o feminismo marxista, com muita coisa, mas também foi para outros lugares, né? A Butler, por exemplo, não se considera, por mais que eu concorde com o que você falou, que ela é muito mais marxista do que muita gente, mas ela não se considera, de fato, que tem todo um outro campo que se dedicou muito mais centralmente a pensar a sexualidade, gênero, com outro tipo de centralidade, pelo menos, que passa, por exemplo, pela teoria queer, enfim, outras perspectivas teóricas. E a minha visão é de que, não, enfim, hoje, pensando contemporaneamente, a possibilidade da gente, inclusive, aprofundar nossos entendimentos enquanto marxistas acerca desses temas, na minha opinião, passa também por olhar para esses estudos, essas contribuições que vieram de outro lugar, e tentar entender de que forma isso conversa ou não. Aí é isso, tipo, expandindo essa afirmação que a Marília trouxe e também pedindo para que você também, pelo menos você que citou, mas acho que as perspectivas de todo mundo nesse sentido, se é possível, necessário, benéfico ou não, de que, enquanto marxistas, a gente também se proponha a sair da ortodoxia em alguma medida, que é uma coisa que eu, pelo menos, reivindico, e acho que informa, inclusive, bastante, não só do ponto de vista teórico, mas possibilidades da gente entender, se inserir ou construir formas de movimento LGBT que tenham mais a ver com coisas que a gente está vivendo hoje, né? Partir, por exemplo, do fato de que muitas dessas visões se centram numa crítica do neoliberalismo, enfim, que é bem mais, né, contemporâneo, que a gente está vivendo agora, tal. Enfim, acho que por aí a pergunta, acho que deu para entender, né? Valeu.
tentando formular aqui de uma maneira muito bonita. Duas coisas, né? Quando a gente... Oi? Meu nome é Bárbara. Oi, tudo bem? Boa noite. Eu sou mãe e eu também estou lendo o livro da Silvia. E eu tive realmente essa sensação de que nós somos uma máquina, uma incubadora, né, de reprodução de mão de obra, não remunerada, muitas vezes, né, lembrando que pelo menos quase 50% das mulheres depois são excluídas do mercado de trabalho, de alguma forma, ou elas voltam da licença maternidade, são excluídas, ou pela situação, pelas circunstâncias, elas precisam sair, né? Então é muito estranho, assim, a gente se sente muito traída, porque a gente está numa sociedade onde a maternidade ela é compulsória, ela é obrigatória, afinal de contas, nós não temos ainda, né, a escolha, quer dizer, algumas de nós temos escolhas mais seguras e outras não. Mas a questão nós ainda somos reguladas pelo Estado, né? Então, tem muito essa questão do aborto ainda como essa grande barreira para que a gente consiga ainda mais, né, ter o domínio do próprio corpo e a escolha em si. E a outra é sobre a educação infantil. Eu sou mãe e eu, né, acompanho muito sobre educação. E eu queria que vocês comentassem sobre a escola sem partido também. Obrigada. A gente tenta, né? Vai ser a mesma ordem, não? Pergunta super simples, as três. Ortodoxia dentro da Constituição do médico. Valendo! 30 segundos. Não, mas pra gente abrir de novo, né? Essa é a ideia, né, Hayley? Não, acho que é legal. Eu posso dar 10 para cada um, e vocês falam mais. Só que aí não tem como mais ter outro bloco. Vamos 5, aí volta qualquer coisa. Tá. Acho legal. Enfim, também não dá para responder tudo, né? As pessoas não fiquem tristes, talvez, porque a gente já responde o que está mais próximo da gente também, enfim. Mas eu queria, a partir das questões da Marília e do Mala, falar um pouquinho sobre uma questão que me parece fundamental, que é algo que eu tenho também pensado, refletido, que é um pouco esse desafio da gente conseguir conciliar no discurso igualitarista que sempre marcou, né, a esquerda. A esquerda sempre se marcou por um discurso igualitarista radical, né, de justiça, de igualdade de todos e de todas, ao mesmo tempo com a afirmação dessas identidades de um certo diferencialismo, que é um grande desafio, acho que, para as esquerdas isso, e para o marxismo também, acho que isso está posto, porque o marxismo se inscreve, eu acho, numa tradição, né, do iluminismo, enfim, de uma tentativa de racionalizar, de dar forma teórica, política também, para esse anseio da igualdade mais radical, né, e realizar isso socialmente. E se a gente for ver, de fato, né, isso um sociólogo, Antônio Flávio Perucci, traz um livro que chama Ciladas da Diferença, que é muito interessante, de como que é difícil para a esquerda, ele está escrevendo sobre a esquerda dos anos 60, 70, ele está escrevendo já nos anos 90, falando como é difícil para a esquerda assimilar esse discurso da diferença, né, justamente por ter uma vocação igualitária fundamental. Então chega um momento em que a gente fica falando todo mundo é igual, e de repente não, peraí, a gente é diferente. As mulheres falam, eu sou diferente, eu sou um grupo diferente. Os homossexuais, eu também sou diferente. As pessoas trans, eu sou diferente. As pessoas negras, eu sou diferente. Justamente denunciando a falsidade por trás desse universalismo abstrato, dessa igualdade anunciada pelas revoluções liberais, que foi uma promessa para não ser cumprida, né? Foi uma anunciação ali para falar, estamos prometendo isso aqui, mas no fim nós não vamos entregar isso, né? Apagamos, inclusive, essas diferenças fundamentais de identidade. Mas não é tão simples também só resolver isso. Eu acho que é um dilema importante para a gente pensar e refletir, tanto em termos teóricos, né, epistemológicos, como em termos políticos, de estratégia de ação política, porque, de fato, isso Perucci diz, né, ele fala, quem é devota da diferença é a direita. A direita que se opôs à Revolução Burguesa, vários conservadores, Edmund Burke, por exemplo, e vários outros, né, que vão falar, não, tem desigualdades, diferenças fundamentais, esse discurso do homem abstrato não existe o direito humano. Quem que é o homem? Eu não conheço o homem, o ser humano em abstrato. Eu conheço a mulher negra, o homem gay, eu conheço várias pessoas marcadas por identidade socialmente, inseridas, não fora desse contexto em abstrato, como ideia.
né, que é um desafio, inclusive, para os direitos humanos. Então, é interessante a gente pensar como que a gente, né, vai tomar esse discurso das diferenças da direita, que durante 200, 300 anos tiveram a exclusividade e o monopólio desse discurso, dizendo que todo mundo é diferente, para justificar as desigualdades, para justificar as relações de exploração, de dominação. Como que a gente consegue trazer esse discurso para o nosso campo sem reproduzir esse identitarismo, que é uma cilada também? Né, porque aí nos coloca no lugar de fragmentar, de impedir que as questões mais gerais sejam visualizadas, sejam construídas, né, de modo a gente transformar mais as estruturas da sociedade. Então, acho que é preciso a gente refletir. Eu reivindico o marxismo nesse sentido, né, quanto método, como disse a Amanda, como o Lukács também traz, né, de uma visão do marxismo ortodoxo como um método, mas eu também, de alguma maneira, reivindico um certo marxismo heterodoxo, com outras contribuições que eu acho que são fundamentais, críticas, obviamente, né, mas que eu acho que, de alguma maneira, aportam elementos para a gente compreender essas discussões de modo mais profundo. Né. Na minha fala, eu tentei trazer que eu acho que, né, no pensamento marxiano ali, evidentemente, essa categoria não está lá e não ia estar lá, né, porque não era uma questão que estava posta naquele momento ainda, né, para os movimentos trabalhadores, enfim, ainda que houvesse essas práticas e tudo mais. Mas acho que é uma cobrança que precisa ser feita, né, da maneira como a teoria marxista também vai respondendo a isso. Eu acho importante sempre essa advertência, esse cuidado de não criar uma visão de lutas maiores e lutas menores, né, de pensar uma forma de interseccionalidade que, de fato, não gere hierarquizações de opressão, que não gere lutas primárias, secundárias, o que tem que ser resolvido antes, o que tem que ser depois. Né, acho que é um desafio que está posto. Eu acho que tem elaborações interessantes. Eu acho que afirmar as identidades como de um modo estratégico é importante nesse sentido. Acho que, sobretudo em países do terceiro mundo, dito terceiro mundo, ou de um capitalismo menos desenvolvido, marcado por sérias desigualdades, né, em vários eixos, organizados a partir da classe, a partir do gênero, a partir da sexualidade, a partir da raça. Eu acho importante a gente pensar de modo muito mais complexo nesses lugares. Acho a teoria queer muito sedutora do ponto de vista da teoria acadêmica, mas acho que dá muito poucas respostas efetivas do ponto de vista da ação política do movimento LGBT e de outros. Né, acho que a desconstrução também das identidades não é a chave para a gente conseguir conquistar a igualdade. Eu acho que é preciso, de algum modo, a gente saber afirmar as identidades como um ponto de partida, não como um ponto de chegada. Né? Não perder o horizonte desse igualitarismo radical que sempre caracterizou a vocação da esquerda, né? O nosso patrimônio moral, político, para não deixar perder esse horizonte, mas, ao mesmo tempo, saber que tem uma série de diferenças que se convertem em desigualdades na nossa sociedade e que também precisam ter um tratamento, um olhar específico para a gente conseguir integrar essas lutas nos nossos dias. Então, paro aqui, que eu acho que já deu 5. Vai ser difícil, mas eu vou tentar. Eu vou começar por mala, para começar, porque eu queria voltar para isso. Tem a ver com entender o que é o método. E aí é um problema, um desafio do nosso tempo, quando eu coloquei e não consegui desenvolver o problema do identitarismo como problema do nosso tempo e o quanto isso afeta a forma como a gente enxerga o método. Né? A noção de que ortodoxia metodológica do marxismo implica em não ler ou não dialogar com as produções fora do campo não é ortodoxia marxista, é identitarismo. Né? Identitarismo no sentido de que o fim e a razão de ser daquela identidade é autoproclamatória, é autoafirmatória. Então, eu ser marxista e me colocar como marxista é mais importante do que qualquer outra coisa. É a identidade como fim político. Então, as fronteiras são o meu fim político. Elas precisam ser mantidas, conservadas. É uma perspectiva fundamentalmente conservadora. Estou falando do marxismo porque é o que eu estou dizendo, mas essa é a crítica que se transfere para qualquer outra perspectiva que seja identitarista nesse sentido, que tem identidade como um fim da luta política. Né? Começo te dizendo, por exemplo, que a teoria do valor-trabalho não é de Marx. A teoria, as análises que Marx fez, para além da discussão metodológica, foi o tempo inteiro dialogando com as produções do seu tempo. Qual é o grande diferencial? O que faz a teoria marxiana ser o que ela é, não são as análises que Marx faz. É uma forma de enxergar o mundo. E aí, nesse sentido, que eu entendo e reivindico a ortodoxia, no sentido de que o método marxiano fez o que fez no mundo
porque foi, naquele contexto de explosão do desenvolvimento industrial, de explosão do capitalismo, uma epistemologia do explorado. Saca? Enquanto a burguesia desenvolvia a sua forma de explicar o mundo, a classe explorada, a classe trabalhadora, sistematizada por Marx, Marx foi o que sistematizou aquilo, mas aquilo é a produção de um tempo. Uma forma de enxergar o mundo do capitalismo pelo olho do explorado. E aí minha questão é, eu até tenho uma anotaçãozinha aqui de uma forma de um camarada fazendo isso de forma mais sistemática, mas se Mauro demorou meia hora para fazer isso, eu não vou fazer em 1 minuto. Mas, em relação à pertinência do marxismo, se aquela realidade é fundamentalmente verdade hoje, para mim é que essa forma de chegar ao mundo continua necessária. Entende? O capitalismo ele é verdadeiro? Ele é verdadeiro. É centrado na exploração? Ele é centrado na exploração. Ele é centrado na propriedade privada? Ele é centrado na propriedade. Os elementos centrais da necessidade de uma revolução socialista foram superados? Não foram superados. Então, não vejo sentido ainda de mudar a minha perspectiva metodológica, entende? Não quer dizer que eu não leia Butler, não dialogo com a Butler, por exemplo. Eu gosto muito desse texto que a Marília citou, muito, muito mesmo. Não é marxista, mas faz um convite muito rico para o movimento, para as discussões de gênero, inclusive de superação do gênero, né? É isso que ela está dizendo. Ela tem um mérito gigante de trazer a dialética de volta para a hegemonia da discussão de gênero, a Butler. Né? Isso não quer dizer... A discussão sobre identidade, sobre política de identidade em política, eu trouxe do Mignolo, que é um cara que eu detesto, assim, nos detalhes. Não é um teórico que eu gosto e que eu dialogo muito, no sentido de concordar com ele. Mas essa discussão dele é riquíssima. Esse trabalho faz parte do trabalho intelectual primário. Não se faz trabalho intelectual sem isso, sem dialogar com o que é produzido sobre o tema que você pesquisa. Isso não é heterodoxia, isso é coerência, isso é seriedade. Ortodoxia, o que eu digo, é que o método, a perspectiva de olhar o mundo, ele se mantém o mesmo. A forma de lidar com as categorias, a dialética, o materialismo dialético, a dialética histórica, o sentido que tem a forma como se trabalha com as categorias, com a análise da realidade do método marxiano, me parece ainda adequado para entender a realidade. Nesse sentido, a ortodoxia. E aí, o exemplo que eu citou, por exemplo, da crítica no liberalismo. Cara, se tu não consegue fazer uma crítica no liberalismo pela perspectiva marxista, fudeu, precisa voltar para o método. Mas a questão, o que eu quero dizer em relação a isso é assim, você pode, a partir do ponto específico, desenvolver uma forma de enxergar o mundo, e você consegue explicar aquele ponto específico, mas ele não vai servir para o resto do mundo. E aí a gente vai precisar de uma abordagem metodológica para cada pequena relação que for ser estudada. Né? Enquanto a gente tem uma forma já produzida, já sistematizada, de articular esses movimentos específicos, que não é de anulação das especificidades. Esse é um espantalho que se faz no marxismo. De que pensar em totalidade significa, anular as especificidades. Não é. Isso é um espantalho do marxismo. A gente tem ferramentas teóricas para fazer isso. Eu preciso encerrar, mas tem uma coisa que eu preciso dizer muito rápido. Uma sobre a questão do aborto legal e seguro, da importância dessa discussão, da importância de se pensar o trabalho da mulher dentro de tudo que ele efetivamente é, e aí, dialogando muito com o Manique em relação a isso, né, de que o trabalho da mulher não é só trabalho que ela exerce fora do espaço doméstico, mais ainda, que a prostituta, quando faz sexo e cobra, quando não presta um serviço, ela está trabalhando, mas a esposa não, quando faz sexo com o marido de graça. Né? Assim, essa discussão a gente precisa afinar, tem a ver com o que Maria falou em relação à monogamia. Isso não se faz discursivamente, isso se faz na prática. Se a gente quer tensionar a monogamia como forma de relação, a gente precisa brigar por construir condições para que ela seja possível. Né? A discussão, e isso não é nada de novo, a discussão sobre creches comunitárias, sobre lavanderias comunitárias, foi o centro da discussão feminista de 1917, e que motivou os códigos de família de 1918, que foram efetivados no primeiro ano depois da Revolução Soviética. Né? Afinal, trazer isso para o contemporâneo é necessário, mas precisa ser por aí, na prática. E a escola sem partido, muito rápido, desculpa, não existe não ideologia. Acho que não precisa dizer nada além disso. Não existe não ideologia. A escola ela é ideológica. Ela tem partido. Exato, ela tem partido. Se não há espaço para diversidade ideológica, vai haver para uma só.
A que se vende como não ideológica. Mas se vender como não ideológica é prerrogativa da que é universal e hegemônica. É universal que não parece ser quem ele é. Né? Se a gente faz, eu fiz exercício faz pouco tempo num curso em que a gente mostrava várias fotos e a galera fazia um telefone sem fio descrevendo essas imagens. E é escroto, mas você mostra um homem branco, ele é só um homem. Um homem negro é um homem negro, porque o branco é universal, ele não precisa ser dito. O homem é universal, ele não precisa ser dito. Né? O ser cis, o não ser trans é universal, ele não precisa ser dito. A mesma coisa que a ideologia. A ideologia que não precisa dizer o seu próprio nome, não precisa porque ela é universal, mas ela é ideologia. Então, Marília, quando a gente fala de não monogamia e prostituição, a gente tem que tensionar, né, a instituição prostituição e o movimento de prostitutas, porque a prostituição é uma coisa monogâmica. Você percebe? Eu te entendo. Os homens saem com prostitutas, eles não estão traindo, as prostitutas atendem os homens, tampouco aquilo é uma traição. Que termo feio, né, traição. Mas isso precisa ser debatido, isso precisa ser quebrado, isso precisa ser rompido. Nós temos no Código Brasileiro de Ocupações a prostituição como um trabalho. Né? Como que é? É 5198/05 o código. Preciso sempre... milhões de vezes. Bom, enfim, então quando você lê a descrição da atividade, você vai ter um controle. Essa descrição ela foi feita pelo movimento, não veio do ar. Enfim, o controle do corpo da mulher, né, total, e o controle da monogamia. Quer dizer, existe uma cláusula que vai me dizer que eu não posso, como que diz? Cortejar, cortejar, meu Deus, o companheiro da minha colega. Então, a partir daí... Gente... Não, é um debate complicado dentro, mas ele tem que ser travado, e não é à toa que nem dentro do movimento todo mundo gosta de mim, porque a gente tem que falar disso. Tem um controle muito forte, quer dizer, poxa, como assim? Eu não posso dar em si. Eu tenho que descobrir se alguém é casado com puta para eu não poder, né? Não, esse não. E a Bárbara, pois eu comecei a ler Federici a partir daí, né? Pesquisando o aborto e tal, e um artigo dela em que ela fala justamente isso, né, sobre porque o aborto não é legalizado nos países pobres, por causa, né, para que a gente siga reproduzindo operados por capitalismo e tal. E a partir daí me vem esse discurso, né, vamos parar de reproduzir para parar de produzir operários para barrar o capitalismo. Só que, enfim, a gente começa a conversar e pensar as coisas e vai entender que a maternidade é compulsória, sim, nessa sociedade, mas ela é proibida por algumas mulheres. Né? As trabalhadoras sexuais, as mulheres em situação de rua, as mulheres em situação de perda de liberdade. Então, como trabalhar isso, né? Essa questão da maternidade compulsória e essas maternidades marginais, maternidades, enfim, impossíveis ou condenáveis? E isso está na raiz da questão toda, né? Por que certo tipo de mulher não pode ser mãe? Não pode, porque não é útil para a sociedade. Enfim, continua fechando com o que Federici fala. Escolas a partido, a Amanda já falou tudo, né? Mas sabe que... Não, me preocupa um pouco a escola sem puta. A Mara, quando estava em campanha, foi perseguida por alguns grupos de feministas, esquerdistas, enfim, radicais. Não são radicais. Sim, mas os radifei não são radicais, elas não vão à raiz, só isso. Enfim, mas ela sequer estava indo nas escolas falar de prostituição, mas isso era chocante para as pessoas. Uma prostituta está indo às escolas fazer campanha política. Só que nas escolas estão nossos filhos. Então, como não vamos falar? Como não vamos ter prostitutas frequentando as escolas, conversando, enfim? Isso tem muito a ver com a escola. Sem partido, prostitutas não podem entrar na escola e se declarar, porque isso é imoral e a gente vai estar influenciando. Não sei, na minha escola nenhuma prostituta falava de prostituição e de sexo e de prevenção.
Então... Então, a gente tem um tempinho rapidíssimo, assim, se alguém tiver mais algum... Ah, tinha que ser a Mara, né? A Mara Moira, Luca. Então, a gente vai pegar rapidão aí, ó. Então tá, 2 pessoas ali, super rápido, gente. Para depois eles conseguirem encerrar, tá bom? Eu queria só trazer alguns elementos para o debate, pensando num texto que eu li recentemente, que me pareceu trazer muitos elementos para a gente pensar Marx, esquerda, sexualidade, que é o texto Junk do Paul Beatriz Preciado, né, que vai falar justamente que a gente vive num momento que é marcado pela era farmacopornográfica, né, ou seja, um momento em que transforma a masturbação numa fonte gigantesca de produção de uma indústria bilionária, né, a masturbação e todas as práticas ao redor disso. E junto com a indústria farmacêutica, o controle das sexualidades, o controle da forma como entendemos masculino e feminino, a invenção dos hormônios que modificam a maneira como a gente entende homem e mulher, e mesmo essa proliferação de identidades que, em alguma medida, ameaça, inclusive, a perpetuação do que a gente entende como identidades, né? O masculino, o feminino, o homem e mulher. Tudo isso começa a se dissolver à medida que a gente vai entendendo essas características como efeitos de hormônios ou de medicamentos. Ou seja, a transformação do corpo, da sexualidade possível também é algo muito... A reprodução em laboratório, né? Então, ou seja, a possibilidade de outras formas de reprodução que não as tradicionais. Tudo isso é muito marcante nesse período, e ela coloca como alguns dos pontos mais emblemáticos desse novo período justamente o Viagra, a pílula anticoncepcional. Então... o controle da capacidade reprodutiva da mulher, o controle sobre a potência e impotência masculina, né, a invenção dos hormônios e essa indústria da pornografia e da prostituição. E aí eu fico pensando se não tem... o movimento de prostitutas no Brasil surge há 30 anos, justamente nesse período em que essa indústria vai se tornando uma indústria capaz de gerar de ocupar um espaço tão gigante na nossa cultura, né? Ao ponto que a gente fica pensando que boa parte da nossa cultura gira em torno dessa indústria, ou gira em torno do desejo, da concentração dos desejos, da canalização do desejo. E aí eu fico pensando sobre o papel da trabalhadora sexual nesse período, né? Então, a gente pode começar a imaginar que surge há 30 anos esse movimento, e o que a gente pode esperar para o futuro é que esse grupo de trabalhadoras e trabalhadores vá assumir um espaço muito importante no debate sobre trabalho e sobre sociedade. É a minha expectativa, assim, queria até jogar para vocês, assim, para ver como é que vocês pensam nisso, como é que as trabalhadoras sexuais e os trabalhadores sexuais podem começar a se colocar dentro desses debates, né? A princípio, existem muitas resistências em considerá-los parte desse debate, mas, ao mesmo tempo, a gente está rompendo essas resistências e está abrindo espaços importantes para a nossa atuação e para